E o Plugin está de volta. Para quem pensa que rádio AM é apenas coisas dos nossos pais e tem poucos ouvintes, fique ligado, porque rádio AM é um dos maiores veículos com prestação de serviço. Tem muita comunicação e propaganda. Confira esta série de matérias. A história da rádio AM no Brasil vem sendo oficialmente escrita por 87 anos e foi o principal método de transmissão via rádio até 1980. Essa disseminação de público da rádio AM a partir dos anos 80 se deve apenas pelo surgimento da rádio FM? Eu acho que o rádio FM foi o principal, pelo menos a principal alavanca dessa mudança. Primeiro, o rádio FM acabou atingindo um público adulto, chamado adulto qualificado, com música instrumental, orquestras. Logo em seguida, atingiu a juventude, com os sucessos, os top hits, e a juventude foi rapidamente migrando para o rádio FM. O que o rádio AM teve que fazer? Teve que se reinventar, e se reinventar pela segunda vez na história, já com uma certa experiência. Atualmente, quem é o público-alvo e qual o perfil desses ouvintes? Muito bem, após essa segunda reinvenção do rádio AM, o público-alvo ficou mais focado no público adulto, dominantemente nas classes C e D, com uma parcela da classe B, em termos socioeconômicos. Quem são os clientes da rádio? Bom, os clientes da rádio, os anunciantes, normalmente estão mais no varejo, diferente das campanhas globais, as campanhas em rede nacional, com os maiores anunciantes do Brasil, que estão mais no rádio FM, que é predominantemente um rádio mais urbano. O rádio AM acaba tendo um pouco mais do varejo e aqueles produtos que se destinam um pouco mais às camadas mais populares. Eu poderia dizer até hoje, com essa ascensão da classe C na economia, segundo as últimas pesquisas, que o rádio AM acabou conseguindo uma gama maior de anunciantes justamente por esse crescimento do seu público principal. Qual o custo financeiro de inserção e produção de uma propaganda na rádio AM? Bom, essa história de que o rádio AM é mais barato do que o rádio FM, pelo menos na veiculação publicitária, é um certo mito. Na verdade, o rádio AM e o rádio FM têm tabelas de preços muito semelhantes. O rádio AM até consegue faturar um pouco mais, porque ele oferece uma diversidade maior, oferece mais flexibilidade no espaço publicitário. Em Blumenau, por exemplo, varia muito, uma inserção padrão de 30 segundos, ela vai variar nas tabelas das emissoras de 15 a 30, 35 reais, em média, que acaba se cobrando entre 20 e 25 reais por inserção. Preço não muito diferente do rádio FM. Muitas vezes os anúncios são criados e produzidos na própria emissora. Há um incentivo, os donos das emissoras de rádio cada vez incentivam mais que as agências participem do processo, principalmente criando e encaminhando para as produtoras. Mas eu diria que em Santa Catarina isso não passa de 10% do total de anúncios. A rádio AM pode ser considerada a raiz do estilo de programação atual da TV? Com certeza, com a chegada da TV na década de 50, os principais programas, principais atores, cantores, os espetáculos todos acabaram migrando para a TV. E tudo aquilo que o ouvinte só tinha na sua imaginação, só através do áudio, ele acabou vendo, em imagens, vendo o desempenho desses artistas e também das radionovelas. E acabou sendo um sucesso na TV também, como já era no rádio. E foi a primeira reinvenção do rádio, quer dizer, o rádio deixou de transmitir a dramatização e explorou mais a transmissão, a comunicação de estúdio. Quais são as características atuais que podem definir a rádio AM? Bom, vale para todo o rádio, mas no rádio AM, especialmente, algumas questões mais específicas. Por exemplo, a instantaneidade e o imediatismo. Uma coisa muito importante no rádio AM, até pela diferença que ele tem com o próprio rádio FM, é a chamada sensorialidade. O que é isso? É essa comunicação, esse diálogo mental entre o comunicador e o ouvinte. Vamos dizer que o público do rádio AM ele é um pouco mais apaixonado pelo meio rádio do que o público do FM na média. Ele se comunica mentalmente com o comunicador. O comunicador, condutor daquele programa, daquela sessão, é uma espécie de ídolo para aquele público todo que acompanha. Eu acho que isso é a principal força da comunicação do rádio AM nos dias de hoje. Professor, o senhor trabalha aqui nessa rádio AM. Conte para nós um pouquinho como funciona os bastidores da rádio. Bom, tem momentos que chega a ser uma loucura, até para quem não conhece, agitação, principalmente nos programas jornalísticos, comunitários, onde por vezes o ouvinte está na linha telefônica pronto para participar com uma reclamação, você está aqui ao microfone comunicando ao mesmo tempo, abrindo a sua caixa de e-mail com notícias também com uma certa urgência. É comum no rádio AM ter a participação de repórteres, o repórter está lá esperando na unidade móvel, tem um entrevistado na linha, às vezes acontece tudo ao mesmo tempo e no momento de urgência. De uma forma analógica era um pouco mais complicada a dinâmica do estúdio. Hoje os estúdios são menores, tudo mais compactados, tudo mais rápido, principalmente nos programas musicais, os programas de entretenimento, esses sim já não tem tanta agitação, esses já
podem ser preparados previamente. No lado de cá, que é o lado da locução, onde normalmente os apresentadores, né, conduzem os seus programas, você tem o computador, tem o monitor, onde você tem condições de ter as notícias atualizadas, as notícias que vão ser divulgadas. Bom, aqui a técnica que também pode ser utilizada para a locução. Nós temos a mesa de som que distribui os canais, né, do nosso áudio, e hoje, na verdade, a maioria das rádios é tocada pelo computador com um software, com um programa de áudio, onde roda automaticamente as vinhetas, os comerciais, as músicas, até entrevistas gravadas, todos os disparos saem do computador através desse sistema, né, desse software. E é claro, você pode ver CDs aqui, mas na verdade os CDs hoje são mais peças decorativas, porque hoje 99% dos casos até as músicas rodam diretamente no sistema, em várias simulações de programação que você consegue fazer, né? Você fica agora com o Tá Rolando e as novidades dessa semana. É com você, Dani! Olá pessoal, bem-vindos ao Tá Rolando e essa semana tenho altas coisas para contar. A rede internacional de fast food Subway colocou no ar a primeira campanha em mídia aberta do ano de 2009, criada pela agência Rai com o conceito O Barato dos Restaurantes Subway, que será vinculada em TV aberta e por assinatura, no rádio, em outdoors e também na internet. A campanha ficará no ar até o dia 2 de junho. Destacará o sistema de funcionamento, o atendimento das lojas da rede e também as promoções do cardápio. Mais uma quentinha! A rede de acessórios e bijuterias Morana elegeu a atriz e musa do último carnaval, Paola Oliveira, como garota propaganda de sua nova campanha publicitária, que começa neste mês e vai até o fim de agosto. Criada pela Vivo Imagem e a WF Propaganda, a ação tem como objetivo melhorar a percepção da marca pelos clientes. A empresa investiu R$625 mil na campanha, que conta com anúncios nas revistas Caras, Quem e Contigo. Para valorizar as peças da marca, Paola encarna o tema diva dos anos 50. Vem cá, você sabe quantas calorias tem uma colher de sopa de Hellmann's? Pois é, foi exatamente isso que a minha amiga Karina saiu e perguntou pro pessoal, né Karina? É isso mesmo, Dani. O Pluguinho hoje veio pra rua pra descobrir quantas calorias você acha que tem uma colher de maionese Hellmann's? Acho que deve ter umas 110. Eu acredito que umas 140. Umas 120, 130. Umas 35 calorias. Eu acho que tem 90. 110. E agora, Dani, será que alguém acertou? Pois é, Karina. No último domingo, a Unilever lançou uma campanha que esclarece que uma colher de sopa de maionese Hellmann's tem 40 calorias. A ação tem como objetivo ressaltar que o produto pode ser consumido por todos, até mesmo em uma dieta balanceada, e retrata pessoas comuns que se surpreendem com as calorias contidas no alimento. O plano de mídia engloba comercial em cinemas, anúncios em revistas, ações na internet e em pontos de venda. O Tá Rolando chegou ao fim, mas o plugin continua. Eu vou, mas volto na semana que vem. Fique agora com o lançamento do livro Jornalismo em 3 Dimensões. Tchau!